Fala investidor, esse é o canal Pingado na Bolsa. Aqui a gente fala sobre investimentos que ajudam a gente a ter um dinheiro pingando todo mês na nossa conta. E hoje a gente vai falar aqui sobre o Hedge Logística Fundo Imobiliário, o famoso HLOG 11. Então, se você quiser informações sobre esse fundo, se você tem interesse em investir nele, fica ligado até o final desse vídeo para saber mais informações. E bom, esse é o relatório gerencial aqui de março de 2022, mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir encarecidamente aí para você, se você gosta desse trabalho, se esse trabalho te ajuda de alguma forma, traz alguma informação relevante para você, por favor, considere assinar o nosso canal para receber mais vídeos como esse e também curtir o nosso vídeo aqui para ajudar na divulgação do nosso trabalho, certo? O objetivo do fundo aqui, o Hedge Logística Fundo Imobiliário, tem como objetivo auferir valorização e rentabilidade das suas cotas no longo prazo por meio do investimento de ao menos 2/3 do seu patrimônio líquido, direto ou indiretamente, em empreendimentos construídos, preponderantemente destinados à exploração logística e industrial. Então, ele é um fundo basicamente industrial e logístico, certo? E a gente tem aqui algumas informações gerais sobre o fundo. A cota patrimonial, R$ 112,12, a cota de mercado R$ 91,78. Então, a gente vê que até o fechamento desse relatório aqui, a cota de mercado estava sendo negociada abaixo do valor da cota patrimonial. Então, supostamente, a gente tem um desconto aqui, pelo menos o mercado está dando um certo desconto aqui na compra desse fundo, certo? O valor de mercado que a gente tem aqui para o fundo é de 390 milhões de reais, são 4 milhões aí de cotas, 4 mil cotistas, então é um fundo relativamente pequeno, né? Se a gente for comparar até com o vídeo que a gente fez do HGLG, inclusive eu vou deixar um card aqui, caso você não tenha visto esse vídeo sobre o HGLG, é um fundo bem menor do que outros fundos logísticos. O XPLG também, a gente fez um vídeo recentemente falando sobre o fundo, certo? Então, 390 milhões de reais, uma ABL própria aqui de 251 mil reais. A gente tem um asterisco aqui, por quê? Porque esse fundo, para efeitos desse relatório, o investimento do Parque Anhanguera é considerado um ativo imobiliário, tá? A gente vai ver que esse fundo investe indiretamente num imóvel que tem da Natura na Marginal Tietê, ali próximo da Marginal Tietê, indiretamente, via outro fundo imobiliário, tá? A administradora aqui é a Red Investimentos, a distribuidora de títulos em valores imobiliários. A gestora também é a Red Investments e a taxa de administração aqui é 0,80% ao ano sobre o PL, ou o valor do mercado, caso o fundo integre o IFIX, e não tem taxa de performance. Então, pode ser interessante aqui, menos de 1% por ano, e não tem taxa de performance, como a gente viu, o código de negociação é HLOG11, foram já 3 emissões de cotas realizadas, e o fundo é aberto para qualquer tipo de público aqui, investidores em geral, certo? A gente vê aqui o mercado de galpões logísticos, então, após um ano de crescimento acelerado em 2020, o mercado continuou a expansão em 2021, superando as marcas de absorção líquida e novo estoque do ano anterior. Então, foram cerca de 2 milhões e 300 mil metros quadrados entregues no país, quase 60% dessa fatia aí, dessa área toda, foi entregue só no estado de São Paulo. Então, assim, com absorção líquida de 2,6 milhões de metros quadrados, o mercado segue com tendência de baixa na taxa de vacância, tá? Então, o que a gente tem aqui? A absorção líquida e a nova área construída aqui, tá? Em azul mais claro, a gente pode ver aqui a legenda. Então, a absorção líquida e o novo estoque. Então, no Brasil como um todo, o estoque está abaixo, o novo estoque, né, está abaixo da absorção líquida, ou seja, tem mais imóveis sendo alugados do que imóveis sendo construídos, o que é bom, porque diminui a vacância como um todo. Continuando aqui o estoque, eles dão um panorama geral, é interessante esse relatório gerencial aqui, porque eles dão um panorama geral sobre o mercado, né? O estoque em dezembro de 2021, 56% em São Paulo, na região sul 11%, só no Rio aqui 10%, 8% em Minas e 5% em Pernambuco, outros aí 10%. A gente tem aí questões econômicas, né, questão de porto, de outros aspectos aí de indústrias, né, então por isso que tem uma concentração grande em São Paulo, Rio, Minas e Pernambuco. Continuando aqui, a gente vê a evolução do estoque de condomínios logísticos aí no estado de São Paulo especificamente. 9 milhões de metros quadrados aí de estoque, passamos agora para 15 milhões de metros quadrados de estoque em 2021
Então, aí de 2013 para 2021, aumentou aí em torno de 50% esse estoque, tá? E focando também no estado de São Paulo, também é possível observar a tendência de queda na taxa de vacância, que atingiu 12,2% aí no fechamento do ano passado, tá? O valor já é o menor dos últimos 10 anos e menos da metade do pico aí de 2016, quando esse índice atingiu 27%, tá? Então, mesmo com o aumento aí no ritmo de lançamentos, a gente consegue observar aqui um aumento do preço pedido aí no último trimestre para quase R$ 20 aqui por metro quadrado, ante 17,55 observados aí no fechamento de 2020. Então, em dezembro, a absorção líquida no estado foi 157 mil metros quadrados, que foi a maior absorção do ano, e ainda assim houve um leve aumento de vacância do mês, em razão do alto volume de estoque entregue. Então, a gente está numa briga aqui, que a gente pode ver nesse gráfico, de 2018 para cá, você vê que tem um crescimento no novo estoque, que é esse de azul, crescimento aqui, o estoque vem crescendo bastante, só que ao mesmo tempo a absorção líquida tem crescido bastante também. Só que a gente vê que aqui em 2021 eles estão meio que emparelhando. Então, pode ser que chegue um ponto em que o novo estoque alcance um ponto maior do que a absorção líquida e a gente volte a ter um aumento de vacância. A vacância que, inclusive, a gente pode ver aqui, atingiu o pico lá em 2016 e alcançou aqui o menor patamar de 12,2% agora em 2021. E aqui eles fazem um estudo, né? Então, até 15 quilômetros da capital, aluguéis aí superam até os R$ 30 por metro quadrado. Nos raios aí de 15 a 30 quilômetros e 30 a 60 quilômetros, que é a maior parte do estoque realmente do estado, essa vacância nessas áreas é baixa, tá? Alguns aluguéis aí podem ser pedidos até acima de R$ 20 por metro quadrado, tá? E no raio acima de 60 quilômetros, realmente a taxa de vacância é um pouco mais elevada, como a gente pode ver aqui, ó. No raio de 15 quilômetros, o preço é maior, a vacância é menor. Entre 15 e 30, o preço é um pouco menor, a vacância chega a ser menor também, tá? Do que no raio de 15 quilômetros. O raio de 30 a 60, o preço acaba sendo menor ainda do que nos dois anteriores, e a vacância está ali numa média. E vamos abaixar um pouquinho mais aqui para ficar mais fácil de ver. No raio de 60 a 90 quilômetros, o preço abaixa mais ainda, e a vacância já passa a ser quase um quarto aí da capacidade, e no raio de mais de 90 quilômetros cai ainda mais o preço, e a vacância está um pouco acima até mesmo do raio até 15 quilômetros, tá? Sobre o fundo distribuiu 65 centavos por cota como rendimento referente ao mês de março de 2022. Essa distribuição foi feita no dia 14 de abril de 22, aos detentores aí de cotas em 31 de março de 2022. Vamos dar uma olhada aqui nos números. Então, a Galog teve de receita imobiliária 4 milhões, quase 5 milhões aqui em março de 2022. Teve algumas outras receitas aqui, então imóveis, receita de áreas comuns, alguns fundos estratégicos que ele tem, fundos líquidos aqui, renda fixa, e o total de receitas alcançou 5 milhões de reais, tendo 1 milhão e 600 mil de despesas e um resultado operacional, então, de 3 milhões e 300 mil, algum prejuízo aqui com operações, então o resultado aqui realmente que interessa, 3 milhões 365 mil e o rendimento de 2 milhões de reais. Eu vou abaixar um pouquinho aqui só para a gente conseguir ver um pouco melhor. A gente vê que teve um resultado médio de quase 80 centavos, aí 79 centavos por cota, e um rendimento médio de 65 centavos por cota, só para explicar, resultado médio é o que o fundo realmente teve de resultado, o que entrou no caixa realmente, e o rendimento médio é o que ele distribuiu aí para o seu cotista, tá? Isso aqui, essa outra coluna que a gente pode ver aqui, foi em 2022, tá? Então, no ano, foi um resultado médio aí de 75 centavos e uma distribuição aí média de 65 centavos em 2022. Continuando aqui, o aluguel contratado 4 milhões de reais, né? Essa é a composição da receita imobiliária para março, tá? Carências e descontos, 6 mil reais. Atraso, adiantamento, diferimento, multas e juros, 500 mil reais. R$ 1.000 aí de receita de áreas comuns, 179 mil de FIIs estratégicos, e a receita total aqui, 4 milhões 899 mil reais.
O resultado gerado aqui, vamos fazer uma comparação entre abril, foi de 62 centavos que a gente teve aqui, o resultado, tá? O rendimento foi de 63 centavos, um pouco acima do resultado, a distribuição. Lá para dezembro, esse resultado diminuiu para 51 centavos, a distribuição se manteve aqui, né? Basicamente 63 centavos até o final de 2021, e a gente vê que em março de 2022 o resultado já melhorou bastante aqui, de 62 para 79 centavos, e o rendimento foi para 65 centavos, um incremento aí de 2 centavos por cota. Então a gente tem uma certa ascendência aqui na renda imobiliária, que é esse campo em azul, essa parte em azul da barra. A rentabilidade aqui do fundo, então a cota de aquisição aí lá do início de R$ 100, teve uma renda acumulada de quase aí, 18, um pouco acima de 18%. O ganho de capital, ou seja, o quanto a cota se valorizou ou desvalorizou, nesse caso, em 8%. E aqui a gente vê que o retorno foi de 85% do CDI líquido e 10% de retorno total bruto. O IFIX aí no período teve 4% de retorno, então o fundo teve 242% de rendimento com relação ao IFIX, certo? A rentabilidade acumulada aqui, então a gente vê algumas coisas interessantes aqui. Então, o valor de cota ajustado do fundo está em R$ 91, o valor do CDI bruto 111, o CDI líquido R$ 109, e a gente vê o valor da cota ajustada aí, por rendimento em R$ 110. Então, a cota ajustada por rendimento está batendo ali, está pau a pau com o CDI líquido, tá? Então, a gente vê que realmente, lá de setembro de 2019 até março de 2022, esse fundo não está tendo um desempenho tão bom assim, se a gente for comparar com o próprio CDI. A liquidez, esse fundo não é tão líquido assim, a gente viu alguns fundos recentemente que são bem mais líquidos do que ele, tá? Então, no fechamento desse mês, o valor de mercado era de R$ 91, o valor da cota, representando aí um valor de mercado de 390 milhões e o valor patrimonial de R$ 112. O fundo participou de 100% dos pregões em março de 2022, R$ 7 milhões negociados no mês, tá? No mês, isso aqui, e o giro de 1,94% da carteira. R$ 7 milhões é muito pouco, tá? E a gente vê que até foi bem acima do que foi no restante do ano. Então, o resto do ano, em janeiro e fevereiro, 5 milhões aí, mais ou menos, de reais negociados. É um fundo bem pouco negociado, tá? A gente vê aqui até que a cota só está caindo, né? Eu até coloquei uma linha aqui em azul, a cota está caindo desde lá de dezembro de 2019, e o volume negociado, a gente teve um pico aqui mais ou menos em março, abril de 21, e agora outro pequeno pico aqui em março de 2022. Vamos para algumas informações aqui sobre a carteira de investimentos. Então, a diversificação da carteira por percentual de ativos estratégicos, fundos líquidos e renda fixa, a maior parte está em ativos estratégicos, 1,8% em fundos líquidos e 0,3% em renda fixa. Os empreendimentos aqui, o Citilog, no sul de Minas, é 28% da carteira imobiliária desse fundo, o condomínio Viracopos, 53%, bem concentrado aqui nesse condomínio Viracopos, né? Galpão da Vila Prudente, 8%. Aí a gente tem o condomínio logístico industrial em Salto e o Parque Anhanguera, os dois somando aí 10%. Aí aqui eles dizem que o fundo encerrou o mês de março com investimento em 5 empreendimentos, né, aproximadamente 251 mil metros quadrados de ABL, que são eles o condomínio Citilog Sul de Minas, o condomínio Viracopos, o condomínio logístico industrial de Salto, Galpão Vila Prudente e Parque Anhanguera, esse último aqui através das cotas do fundo PQAG11, e esses imóveis aí estão inseridos nos estados de Minas e São Paulo apenas, tá? Então, esse fundo não é tão diversificado quanto alguns outros que a gente viu aqui no canal, mas tem uma certa área locável, tem alguns imóveis que podem ser interessantes, mas se você for estudar esse fundo, lembrando, não é uma recomendação de compra ou de venda, se você for estudar esse fundo, saiba que ele só tem imóveis em 2 estados, 72% em São Paulo e 28% em Minas Gerais. E em dezembro aqui de 2021, os ativos desse fundo foram reavaliados, tiveram aí uma perda aí 0,10, 0,12%
né, com relação ao valor contábil aí dos imóveis que esse fundo tem. Em 2022 aqui, 2 contratos de locação representam 28,3% da receita de locação. Eles possuem o encerramento do prazo de vigência em fevereiro e junho desse ano, tá? 2022. Em fevereiro, eles assinaram a renovação do contrato, que representa quase aí 5% da receita, e o outro contrato com previsão de encerramento para junho está com a renovação em fase bem avançada, mas ainda não foi assinado, tá? Então, a gente pode ver aqui que é bem concentrado na renda de Viracopos, 15% cosméticos e perfumaria, 15% farmacêutico, 8% indústria e 9% operador logístico. Ele tem uma certa rendinha aqui, CLS, tá? Esse é o setor de atuação dos locatários, e os locatários aqui são Renda Viracopos, como a gente pode ver aqui, outros 30%, aí tem o Boticário, Eurofarma, Master Builders e Natura, somando o Boticário e Natura desses 15%, e tem Eurofarma aqui 11%, provavelmente alguns dos outros aqui caem nesse farmacêutico, Master Builders, essa indústria química aqui, e o operador logístico também cai em outros aqui, certo? Continuando, a gente tem os contratos de locação, o vencimento aqui, ó, como eu falei, quase um quarto dos contratos, percentualmente aí da renda dos contratos de locação vence em 2023 e 63% em 2024 em diante, não são contratos tão longos assim. O mês de reajuste deles, 50% em janeiro e 18% em setembro, são os meses mais relevantes para o reajuste dos contratos. A gente tem aqui o índice de reajuste, 100% via IPCA, e todos os contratos do fundo são típicos, com exceção do Parque Anhanguera, como a gente vai ver, é um contrato atípico com a Natura. A vacância física, a gente tem 43% de área ocupada e 57% de área vaga com renda garantida. Isso aqui a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes aqui, mas a alavancagem do fundo, que é um ponto de atenção aqui, que em 15 de dezembro de 2021 foi emitido um CRI para o pagamento de parte de aquisição do condomínio Viracopos. Então, vai ser pago em 120 parcelas mensais, ou seja, 10 anos, vencimento aí em 15 de 12 de 2031, e esse saldo devedor em 31 de 3 de 22 era de 178 milhões de reais, a taxa de emissão aí IPCA mais 6,75%. Então, é uma alavancagem relativamente grande, mas vamos dar uma olhada aqui nos imóveis do fundo. Então, Citilog Sul de Minas, 100% do fundo, Varginha, em Minas Gerais, 173 mil metros quadrados e área locável 66 mil metros quadrados. Tá? O Citilog aqui fica em Minas Gerais, São Paulo. A gente tem uma localização estratégica aqui. E eles comentam aqui, o condomínio Citilog Sul de Minas é formado por 5 galpões. O HLog é proprietária de 3 deles, né, que somam aí 63 mil metros quadrados de ABL. Está na cidade de Varginha e ele atua aí como hub logístico multimodal, tá? Então, ele, em março aí de 2022, esse condomínio encontrava-se 100% ocupado, certo? Aqui tem algumas fotos do empreendimento, tá? Então, são imóveis novos aí, a gente consegue ver que tem um padrão bom de construção. E o condomínio Viracopos aqui, então são galpões A e B do condomínio Viracopos, na cidade de Itupeva, 340 mil metros quadrados aí de área de terreno, 138 mil metros quadrados de área locável. A gente vê aqui que não fica tão próximo da cidade de São Paulo, tá? É relativamente longe, fica aí mais ou menos uma hora e pouquinho de São Paulo, mas fica próximo ali do Aeroporto Internacional de Cargas de Viracopos. Então, esse empreendimento tem 140 mil metros quadrados de área locável, que é para armazenagem logística aí no município de Itupeva, e essa aquisição contempla uma renda mensal equivalente a 7,9% ao ano durante todo o período de obras e até um ano após a conclusão do empreendimento, e o fundo realizou o pagamento aí do saldo remanescente do valor da aquisição do ativo na data de conclusão da obra, em 15 de dezembro de 2021, mediante aí a securitização do compromisso de venda e compra, como a gente viu lá, 174 milhões de reais. O fundo se alavancou, adquiriu uma dívida para conseguir pagar por esse imóvel. A gente tem algumas imagens aqui do imóvel. E a comercialização, esse imóvel aqui não está alugado ainda, tá?
mas aí a equipe está em contato com algumas empresas para poder tentar alugar essas áreas. O condomínio logístico industrial de Salto, então fica na cidade de Salto, em São Paulo, 57 mil metros quadrados de área de terreno e 31 mil metros quadrados de área locável. A gente vê a localização aqui também, perto ali do Aeroporto Internacional de Viracopos. Então, são 3 galpões, tem uma forte vocação aí logística industrial, também tem uma renda garantida aí mensal, equivalente a 8,45% ao ano, equivalente a R$ 316 mil por 18 meses a partir da data de compra do ativo, certo? Aqui algumas fotos do empreendimento. E o Galpão Vila Prudente, localizado na cidade de São Paulo, são 30 mil metros quadrados de área de terreno, 12 mil de área locável. Esse aqui realmente está no centro ali, não no centro de São Paulo, mas está bem no miolo ali da grande São Paulo. Fica na rua Costa Barros 3089 e o imóvel tem ocupação de monousuário, como a gente viu, é uma indústria química, essa Master Builder Solutions aqui. Aqui algumas fotos do empreendimento, tem uma cara um pouco mais industrial e não exatamente logística, né? E o Parque Anhanguera, 112 mil metros quadrados de terreno, 63 mil metros quadrados de área construída. Esse aqui, na minha visão, é o melhor localizado do fundo, que fica ali bem na intersecção da Marginal Tietê e na Marginal Pinheiros, próximo ali a Anhanguera, é muito bem localizado esse imóvel. É um contrato atípico, tá? São 3 ativos, sede administrativa, edifício anexo e centro de distribuição da Natura. Foi um build to suit, a Natura que planejou, digamos assim, essa construção, e o fundo imobiliário fez, o PQAG que fez essa construção, tá? Então, são contratos atípicos de locação com a empresa Natura, com vencimentos em 2032 e 2033. Aqui algumas fotos do empreendimento. Pode ver, bonito, tem todo um projeto arquitetônico, tá? E é isso. Então, se você gostou, deixa seu comentário aí sobre qual fundo que você gostaria de ver aqui no nosso canal e não deixe de assinar para receber mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!